Oi, viajantes da vida! Cá estamos nós no nosso capítulo 56 do Mediunidade em Foco para continuarmos refletindo Livro dos Médiuns, que gera oportunos comentários de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. E é interessantíssimo porque desta vez, neste capítulo, ele pega uma perguntinha nada aqui do Livro dos Médiuns e desenvolve num texto para longas reflexões. Você já pensou aí? Qual é a receita para entrar em sintonia só com os benfeitores espirituais? Para receber mensagens só dos espíritos bons? Pois é, Allan Kardec faz essa pergunta lá no item 226, no capítulo 20 da segunda parte do Livro dos Médiuns, questão 11, e recebe uma explicação curtinha de 3 linhas. E aí o nosso Emmanuel aqui, no Seara dos Médiuns, ele vai fazer um texto que leva a gente a pensar assim, você não é médium só no dia da reunião mediúnica. Porque tem gente que é assim, né? Adora ser santo, bonzinho no dia da reunião mediúnica, mal respira, que é para o pensamento não escorregar e não pensar bobagem naquele dia. Mas fora dali, na sociedade, na rua, num outro dia, é uma criatura difícil de viver. E aí o benfeitor Emmanuel vai nos fazer refletir sobre a pergunta e a resposta dos amigos espirituais aqui no Livro dos Médiuns. Porque é muito importante a gente pensar, nós, vocês, eu, não somos médiuns só no dia da reunião mediúnica, só na sala da reunião mediúnica. Nós somos médiuns o tempo todo. Então, o tempo todo a gente pode ser canal para que mensagens dos benfeitores espirituais cheguem até nós. Se a gente estiver mal preparado, se a gente não estiver nas boas condições, como é que vai ser? Como é que vai ser a nossa ação? E é exatamente nesse sentido que Emmanuel vai trazer para nós a pergunta do Livro dos Médiuns aqui. Olha que interessante. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? E eles respondem, querer o bem, repelir o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Ambas, hein, gente? Não basta só assim, eu quero o bem, eu sou uma criatura bondosa aqui no dia da reunião mediúnica, mas ainda é egoísta, ainda é orgulhoso, ainda tem aquela situação assim, no dia da reunião mediúnica eu estou lá à disposição dos benfeitores espirituais, mas se aquele companheirinho complicado, se aquela companhia complicada liga pra gente de tarde, de noite, num dia que a gente não está querendo atender, a gente já tira logo aquelas, eu não posso, tá difícil, é complicado, é na reunião mediúnica que a gente trata disso. Então, seguindo aqui a resposta que os espíritos deram no livro, querer o bem é necessário, então não adianta. Quem não está ligado às fileiras do bem não vai sintonizar com os benfeitores espirituais. Mas não basta só isso. Tem que ainda repelir, combater o egoísmo e o orgulho. E se a gente for pensar lá no Livro dos Espíritos, dá licença aqui o Livro dos Médiuns um pouquinho, bota aqui para vocês agora só a capinha do Livro dos Espíritos para vocês verem rapidinho, a gente já tira, já volta de novo com o Livro dos Médiuns, mas é importante. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o egoísmo é a chaga radical e ele é originador também do orgulho. Então, orgulho e egoísmo andam ali, coladinho, juntinho. Não tem como a gente escapar dessa. E aí, observando isso aqui, Emmanuel, então, vai convidar a gente a refletir. Ele vai pensar o seguinte, olha, se isso é necessário, se essas 3 coisas são necessárias ao mesmo tempo, pensa na vida, não só no dia da reunião mediúnica, hein? Abre a mente, abre a cabeça. Você e eu somos médiuns em todos os instantes, em todos os momentos de ação. Onde nós estivermos agindo, nós podemos ser intermediários, canais para os benfeitores espirituais mandarem boas orientações, boas instruções para os que estão em torno de nós. Então ele vai chamar a atenção exatamente para isso. Não apenas no dia, nem na hora da reunião mediúnica, mas na vida. E olha só que bacana o texto. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas da personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns quadros e circunstâncias da vida. E é aí que é interessante. Primeiro, ele destaca, egoísmo e orgulho,
acabam comprometendo os canais mediúnicos, acabam dificultando a mensagem de chegar. Eles obscurecem a mensagem e ela chega truncada, ela chega misturada de vaidades, ela chega misturada de opiniões próprias. Então o egoísmo e o orgulho nunca são bons canais para a mensagem dos espíritos superiores passar. Mas o bem está ali também, ele é uma condição inalienável. Não dá para fazer sintonia com o guia se não tiver o coração focado no bem, se não tiver a tarefa, as ações focadas no bem. Mas esse último trechinho ali que é importante também, né? Emmanuel vai dizer assim, olha, no dia a dia, nas circunstâncias da vida, o que acontece? Porque é exatamente isso. Diante dessas três possibilidades, de agir com egoísmo, de agir com orgulho ou de agir no bem, o que acontece na nossa ação médiums e na nossa ação espíritas em relação a fatos comuns do dia a dia na nossa sociedade? E aí ele vai anunciando ou enunciando aqui os dados. Olha só que interessante. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. E o bem produz incessantemente. Vamos devagar com Emmanuel, que a gente vai destrinchando ali cada uma dessas atitudes, porque ele chamou esse capítulo de 3 atitudes, e eu tinha até esquecido de comentar, né? Mensagem psicografada no dia 22 de fevereiro de 1960, é o capítulo 15 do nosso livro Seara dos Médiuns. Este livro ali está ali colocado, e a gente percebe que na sociedade, o que o tarefeiro egoísta, qualquer que seja ele, não precisa ser médio ostensivo, não. O egoísta, ele vai fazer o que ele quer. Ele vai pensar nele primeiro. Então, se está chovendo, ele não vai ao trabalho. Se está muito calor, ele não vai ao trabalho. Porque é o que importa, é a sociedade, ele é primeiro, ele antes. Né? O egoísmo é sempre a do eu primeiro. O orgulho, aquele que se acha mais importante, faz como quer. Ou seja, não interessa se está bem feito ou não. Fez do jeito dele, está considerado. Agora, quem está se colocando para fazer o bem, faz tudo o que pode, da melhor forma possível. E além, às vezes, até das próprias obrigações. É aquela velha história, já atendeu, já socorreu na reunião mediúnica, mas alguém está precisando conversar e a gente vai ainda faz aquele atendimento fraterno por telefone, faz atendimento por videochamada, consola, conforta, acolhe, dá uma espécie de colo espiritual, fazendo o bem além das obrigações. Porque é isso que o bem faz. Mas quando a gente pensa no trabalho, e não só trabalho mediúnico não, hein, gente? Estou falando trabalho mesmo, que dá remuneração. No nosso dia a dia, nós podemos estar lá envolvido com outras pessoas, cercado de gente e interagindo com elas. E nessa nossa ação, sermos intermediários dos benfeitores espirituais. Só que, olha só, o egoísta no trabalho, ele vai explorar. Ele vai fazer de um jeito que os outros trabalhem mais e ele trabalhe menos, porque é nisso que ele pensa. O orgulhoso, ele vai querer submeter, ainda mais se está em cargo de chefia, se tem um cargo um pouquinho superior, se é o dirigente de alguma coisa, já vai querer mandar nos outros assim, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu mando. Mas quem produz o bem vai fazer incessantemente. Ah, tá precisando? Eu estou aqui para ajudar. E precisa de um documento? Eu estou aqui para escrever. E precisa de uma tarefa, de uma recomendação? Eu estou aqui para realizar. Assim, colocando a nossa atividade sempre no sentido de produzir mais e melhor. Mas tem outros lados, tem outras questões. Já que a gente falou de trabalho, trabalho muitas vezes é feito em equipe, não só na reunião mediúnica, que a gente também precisa ter uma equipe para interagir. Então olha só o que Emmanuel diz para nós. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade, porque também é uma outra forma de equipe, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao próprio bem. E é tão interessante nós pensarmos nessas atitudes ali, nessas duas instâncias, né? Na equipe de trabalho, na equipe do trabalho espírita, ou numa equipe qualquer. O egoísta ele vai estar sempre achando que tem que agir em função dele, tem que realizar em função dele, a equipe tem que girar em torno dele. O orgulhoso, ele vai querer que as coisas sejam do jeito dele, então ele pensa nele primeiro. Ele pensa em como ele faria e impõe isso aos outros. Mas quem está querendo fazer o bem serve, colabora com todo mundo. Na mesma coisa na amizade. E aí na amizade tenhamos cuidado. Porque é exatamente nas nossas conversas com as nossas amizades que nós somos mais instrutores, mais canais, mais médiums
dos benfeitores espirituais daquelas criaturas, dos guias daquelas criaturas que eles querem ajudar. Por isso que é tão importante a gente estar bem sintonizado. Mas, o que acontece na amizade? Quem é egoísta vai ser utilitarista. Está ali, ó, utiliza as situações, quer dizer, vai tentar fazer da amizade sempre se beneficiar. O que essa amizade traz de lucro para mim? O que eu vou ganhar de ser amigo daquela pessoa? É péssimo isso. Sem contar que passa um péssimo exemplo. O orgulhoso, ele vai achar que os amigos não podem deixar de convidá-lo para a festa, porque ele é tão importante na festa, não pode deixar de não pode deixar de pedir a opinião dele, e aí fica querendo impor a sua opinião. Mas quem está pensando em fazer o bem vai renunciando ao próprio bem, às vezes aquela horinha de sono que a gente queria, ou aquela leitura que a gente queria fazer, mas tocou o telefone, o amigo, a amiga precisam da gente, a gente está firme e forte lá para dar bons conselhos, para fazer boas lembranças, para ajudar a entender. E aí, lógico, vamos então para o campo mais da nossa vinculação religiosa ali. Emmanuel vai dizer o seguinte, olha, na fé o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. E é tão interessante porque, sim, são atitudes muito opostas, né? Em termos de fé, muita gente, o egoísta, ele fica lá parecendo muito piedoso, faz lembrar a Perpétua do Jorge Amado, né? Que queria todo mundo vivendo em volta dela, que queria tudo só para ela, e era aquela criatura ali. Ela aparentava ter uma fé muito forte, ser muito carola, mas era muito, muito fofoqueira. O orgulhoso reclama, poxa vida, Deus não me atende, poxa, onde é que estão os guias nessa hora que eu preciso deles? Tem gente assim. E aquele que quer fazer o bem, escuta. O que eu posso fazer? O que essa situação está querendo me dizer? Não é escutar os outros ali não, gente. É ouvir a situação. É estar com as antenas abertas para ouvir as orientações dos benfeitores espirituais em relação ao que a gente precisa fazer. Não é ficar imaginando que vai vir um guia se materializar ou dar uma psicografia. São intuições, são mensagens sutis. Então quem tem fé está sempre com essas antenas bem ligadas para fazer o bem, está sempre com as antenas ligadas para poder realizar esse bem. No que diz respeito a assumir responsabilidade, então, aí é que é a coisa interessante, né? O egoísta, transfere a responsabilidade para os outros. O orgulhoso, ele quer ser responsável pelos outros. Quer dizer, faz porque eu estou mandando, faz porque é assim, faz porque é desse jeito que é bom, desse jeito que é certo. Não tem gente assim. Gente, nós já passamos cada coisa no movimento espírita, não faz do meu jeito, não tá bom, que é muito parecido com aquela atitude dos orgulhosos ali, que tiranizam na responsabilidade. O colaborador do bem, ele vai estar sempre ajudando. Precisa, quer carregar caixa para fazer feira do livro, a gente carrega. Quer ajudar a montar uma banca do livro, a gente monta. Quer participar de um evento social, a gente participa. E assim vai. Nessa atitude de trabalho, nessa atitude de colaboração, de cooperação. E aí, médiuns, função nossa, consolar, ser instrumento do Consolador prometido, gente, não é isso? Então, olha o que Emmanuel chama a nossa atenção diante da dor dos outros. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. Na tarefa do estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber e o bem aprende sempre para realizar o melhor. Que coisas interessantes. Primeiro na dor alheia, né? É muito bem isso, né? Fulano está precisando conversar, mas eu estou cansado disso que eu não estou. Não é isso? Não é uma atitude egoísta? Ou então o orgulhoso, está passando por isso porque fez alguma coisa errada, porque está devendo na espiritualidade. A gente tem muito disso também. Agora, quem está disposto a fazer o bem, ampara. O que não quer dizer, presta atenção ali, ó. O bem ampara. Quem ampara não faz a tarefa do outro, né? Ajuda, dá suporte. Um amparo serve para dar suporte. Ele não vai tomar o lugar do outro, passar pela prova no lugar do outro para depois aquela pessoa se sentir aliviada. Não é isso. Diante da dor alheia é dar amparo. A desencarnação daquele ente querido da pessoa que a gente conhece é dor daquela pessoa. Mas a gente pode estar ali do lado. Dizer assim, eu estou com você, você não ficou sozinho. A gente vai resolver, não se preocupe, tudo se resolve, essa pessoa também não deixou de existir porque o corpo dela parou de funcionar. E assim por diante. Vamos confortando, vamos levando alívio para as dores, mas não vamos assumir a dor do outro para nós. E com relação ao estudo, essa então, doutrina espírita, né? Doutrina da fé raciocinada, que está o livro dos médiuns para chamar a nossa atenção de que como médiuns a gente não pode aposentar de estudo, tem que continuar estudando sempre. Aquele que é egoísta finge que sabe. O orgulhoso nem precisa saber, ele nem busca, ele não quer nem saber.
Ah, eu já sei de tudo, eu sou médium de berço. Não, orgulhoso. Médium de berço e orgulho estão muito próximos, estão muito parecidos. É o médium de berço que não quer estudar, que não precisa, porque é do jeito dele, porque ele sempre fez assim, é a atitude do orgulhoso em relação ao estudo. Agora, aqueles que querem realmente fazer o bem podem pensar assim, eu ainda não aprendi tudo, eu ainda não sei tudo. Gente, olha só, eu estou estudando e vivenciando mediunidade de forma ostensiva desde 1986. Lá se vão 35 para 36 anos quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Pois bem, estudo até hoje, porque mesmo que eu viva essa encarnação inteira, eu não vou conseguir estudar. Estudar, hein, gente? Não é ler. Ler é fácil. Ler você pega e devora um monte de palavras sem pensar. Mas estudar bons livros sobre mediunidade, todos os bons livros sobre mediunidade que tem aí, tem um monte chegando ainda, tem um monte de tarefeiros trazendo informações úteis ainda, então vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar para quê? Para realizar sempre o melhor. Então Emmanuel vai concluir esse texto, que é curtinho, em termos de material, mas que leva a grandes reflexões, chamando a nossa atenção como médiuns. Ele se dirige a nós, os médiuns, na ação dessas 3 atividades, mas ele vai além. Porque de vez em quando a gente combate o egoísmo, a gente combate o orgulho, a gente quer o bem, mas não sai do lugar, né? Não vai além de se querer, de se desejar. Ah, eu queria tanto fazer o bem para os pobres e não faz nada. Não dá uma colaboração, não faz nenhuma doaçãozinha de cesta básica para poder ajudar a matar a fome de quem está passando fome nesse momento. Então, é esse o alerta que Emmanuel vai fazer para nós. Olha que interessante. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício, à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, e essa é a parte importante, mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo, divulgá-lo, acima de tudo é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Então é isso. Entender que orgulho e egoísmo são esses corredores sombrios, e quem se perde no orgulho, se perde no egoísmo, costuma se perder na mediunidade, costuma fazer bico, sair do centro, ninguém compreendeu a minha missão, eu vou fundar um centro para mim, para trabalhar do meu jeito. É orgulhoso e ao mesmo tempo é egoísta. E aí, querer o bem não é só querer, não é só ficar dizendo, falando o quanto que o bem é bom, o quanto que é maravilhoso fazer o bem, o quanto que é importante fazer a caridade, mas na hora que se pede uma doação, tem um escorpião no bolso, não consegue tirar nem umas moedinhas ali para poder socorrer alguém que está com fome. Então, Emmanuel nos chama a atenção, não basta querer o bem, não basta divulgar o bem. É preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Senão, a gente vai ser só uma casquinha, uma exterioridade. E aí, voltando à questão 226, ao item 226, questão 11 aqui do Livro dos Médiuns, a gente não vai sintonizar com as forças superiores. Ou, como Emmanuel diz ali, para filtrar com lealdade a inspiração divina, é preciso vivenciar o bem, repelir o orgulho, repelir o egoísmo e seguir servindo, e seguir trabalhando. Espero que você tenha gostado e lembre-se, o que Emmanuel chama a nossa atenção aqui serve para muito além do dia, da hora e da sala da reunião mediúnica. Serve para a nossa vida. Volta aí, se tiver condição de pegar o livro e reler esses trechos que nós lemos, ou voltar ao vídeo e reler aqueles trechinhos que nós lemos das várias instâncias em que o médium vai poder apresentar aquelas atitudes que Emmanuel fala ali, do egoísmo, do orgulho e do bem. Reflita sobre elas. Pense se nós estamos realmente fazendo tudo o que nós podemos. E aí, se você gostou, se inscreva aqui no canal, divulgue o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão gostar também, que vão refletir sobre esses ensinos. Para aquelas que estão fechadas, para aquelas que acham que já sabem tudo, não precisa nem mandar, porque senão vão ganhar dislike. Então, faça isso. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Agora que o vídeo terminou e eu espero que você tenha gostado, deixa aí seu like, porque isso é legal para fazer o vídeo ganhar engajamento, ganhar projeção. E comente aí embaixo. Se não gostou, você pode deixar um dislike também. Reclama de mim, fala aí onde é que estão os meus defeitos. Aponte os defeitos para a gente melhorar. Conto com você. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!